tarde. Eu sou o Thiago Martinelli. Hoje é dia 16 de dezembro de 2013, 1h20, 13 horas e 20 minutos. Esse é o Cozinha Profissional TV, seu programa semanal direcionado para o setor de food service aqui pela AltV São Paulo. Antes da gente começar o programa aqui, lembrar mais uma vez que a edição da Cozinha Profissional do Prêmio logo mais está com vocês. É uma edição que fala aí sobre as marcas mais lembradas do setor de food service. É a quarta edição desse tipo. A gente tem muita satisfação de todo ano fazer esse trabalho. Tem uma diferença, né? Como eu estou falando, a revista vai sair como a última edição do ano, né? Então eu já aproveito para anunciar a primeira edição do ano, que vai ser o anuário Cozinha Profissional, ali onde você vai ter uma relação mais completa possível dos fornecedores do food service, de diversos produtos, tudo que vai ajudar o seu negócio, tudo que você precisar vai estar lá. Isso sem falar no conteúdo editorial que a gente vai ter também, que é bem interessante, em cima de uma pesquisa que está sendo realizada de mercado. No prêmio você já vai ter bastante informação de mercado, mas em cima ali de quem votou, que não deixa de representar uma parcela do mercado. Mas enfim, no anuário a gente tem informações mais completas. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Agora eu vou até inclusive passar para a Juliana, que já vai passar esses contatos para você entrar em contato quando você quiser, inclusive durante o nosso programa, que a gente vai acompanhar com vocês aí. Juliana, tudo bom? Boa tarde, Thiago, tudo bem? Boa tarde a todos. O nosso Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /revista Cozinha Profissional, o nosso e-mail redacal@cozinhaprofissional.com.br. Lembrando também que eu fico logada aqui no chat da AltV, você pode mandar seu comentário, sua sugestão, que a gente está aqui para responder. Se não for no ar, a gente vai responder por e-mail ou por onde você entrar em contato com a gente. Perfeito. Lembrando também que daqui a pouco o pessoal do Twitter vai colocar aí a hashtag para vocês participarem pelo Twitter. A gente acompanha também por aí. Bom, a gente começou um pouquinho atrasado aqui, vou direto ao nosso assunto de hoje. Eu tenho até medo, Juliana, que me taxem aqui de tendencioso, porque o tema de hoje também é muito interessante para mim. Acho que já faz tempo, alguns programas que eu venho falando isso. Mas não tem como não falar. A gente vai falar sobre doce hoje. E às vezes eu até brinco, né, com o meu formato, não me deixa mentir. Eu gosto muito de doce. Está com a gente aqui hoje para falar, na verdade, sobre doces franceses, também sobre o nosso tão querido brigadeiro, né? Eu acho que praticamente todos os brasileiros apreciam o bom brigadeiro. Hoje em dia a gente tem brigadeiros chamados de gourmet, enfim, diversos tipos que mudaram a concepção do produto. Para falar sobre esse assunto com a gente, aqui à minha direita está o chefe Luiz Moraes. Ele é chefe proprietário da Que Seja Doce, que é uma doceria virtual focada nesses três produtos, né, chefe? No brigadeiro, macarrão e canelé. Isso. Certo? Nesses três produtos. Perfeito. A gente vai falar um pouco mais sobre esses produtos mais para frente, mas antes eu queria que o chefe se apresentasse. Como é que foi sua carreira no setor de alimentação? Já teve atuação em restaurante também, né? Sim, teve, sim. Na verdade, era sócio de alguns restaurantes. Como é que foi a sua entrada para o setor? Olha, todo mundo tem uma ligação muito forte com gastronomia, né? Todo mundo quer ter um restaurante e uma pousada. Isso já foram feitas pesquisas e todo mundo tem esse lado essa vontade de trabalhar com alimentos e de ter uma pousada. Então eu sempre tive essa vontade de trabalhar com gastronomia e eu comecei no interior com restaurante por quilo. E depois vim para São Paulo, tive 3 restaurantes aqui em São Paulo. Sempre gostei muito de gastronomia, sempre me interessei muito. Fiz vários cursos e a entrada nos doces foi pegando os doces que mexia com o emocional, né? Que era o brigadeiro, que é um doce que mexe com todo brasileiro, toda festa tem que ter brigadeiro e é uma coisa que já virou regra. E tinha os macarrons, que são os doces franceses, que é uma paixão que eu tenho há muito tempo e aqui no Brasil você não tinha onde experimentar um macarrão de qualidade, até então, hoje você já tem. E então, informalmente eu comecei a fazer em casa os doces e a dedicar no assunto, a fazer cursos, todos os cursos possíveis que existiam aqui, eu acabei fazendo. E aí surgiu a ideia de entrar com loja virtual, que é uma coisa que não existe, de distribuição de doces, delivery e virtual, e entrega para todo o Brasil. Esse é o nosso diferencial. E aí você tem que limitar os doces também. Você não, por causa da distribuição e da venda pela internet, você acaba limitando, você não pode. Não são todos os doces que se adaptam para ser entregue em delivery ou para ser mandado por Sedex, por exemplo. É mesmo para manter as condições do produto, né? Sim, precisa sim. chegar intacto. Sim.
Sem estar murcho ou alguma coisa assim, né? Os macarrons, eu e meu sócio hoje, Daniel, nós buscávamos todos os lugares em São Paulo e fora do Brasil que forneciam. E aí nós descobrimos que tem um chefe francês que ele acabou inovando o conceito dos macarrons. Ele modernizou a embalagem, modernizou as opções e ele distribui para toda a Europa. E aí a gente ficou muito curioso, como alguém distribui macarrons para toda a Europa. E aí nós compramos, mandamos entregar na casa de uma amiga, e ela trouxe para a gente. E aí, em cima disso, nós desenvolvemos nossa embalagem. Nós vimos que havia possibilidade, porque é um doce que bastante gente conhece, mas não tem acesso. Existe um público restrito que conhece o doce, que gosta, mas não tem acesso, só quando sair do Brasil para comer esse doce. Agora em São Paulo também tem, mas em outros estados não tem. Então nós pegamos esse nicho. E o canelé também é um doce, não é francês, né? Canelé é francês. É francês também. Ele não é tão difundido como os macarrons. Ele é mais regional, né? É um doce da região de Bordeaux. Tem toda a história, né? De 1800, que eram feitos pelas freiras. Então você encontra na região de Bordeaux. Não é como o macarrão, que está mais focado em Paris e tomou o mundo já, né? Macarrão você encontra em qualquer lugar do mundo. Os canelês não. O canelê é uma coisa mais regional. Certo. No próximo bloco a gente vai mostrar as fotos, aí o Luiz vai explicar aqui o que é cada um deles. Antes disso, a gente até comentava aqui em off, antes de começar o programa, você teve atuação em restaurante, você foi proprietário, você já dava uma olhada nessa parte, apesar de você não ser chefe, você não pôr a mão na massa ali, você dava uma olhada sempre no cardápio de doces para tentar melhorar alguma coisa? Como que era a sua percepção? Já tinha interesse pelo... tinha um interesse, até por esse motivo, porque nós comentamos, as pessoas preferem sair de um restaurante e ir para uma doceria especializada, onde ela vai ter um leque maior de opções, né? E ela acaba ficando mais segura, porque ela vê o doce. E no restaurante ela acaba não vendo o doce. E ela fica refém da criatividade de um chefe, que em alguns casos é interessantíssimo, né? Porque quando você conhece o chefe e tem boas referências do chefe, você acaba arriscando para conhecer a criação dele. E era uma preocupação, sim, de fazer coisas legais e que atendesse o público, que gostasse. Então tem algumas coisas que existem alguns ingredientes e alguns caminhos na sobremesa que são certos, né? Que é chocolate, que é marshmallow, são coisas que se você coloca, doce de leite, no caso do brasileiro, que adora muito, né? O brasileiro gosta muito de coisa muito doce. É diferente, de outros países, que as pessoas não têm um paladar com essa preferência de coisas muito doces. E o brasileiro gosta muito doce. Por isso que o macarrão caiu no gosto dos brasileiros, porque o macarrão ele é bem doce. Né? Mas é uma exceção dos doces franceses também. Né? Certo. E você arriscaria dizer, se um restaurante conseguir manter um cliente no salão para comer a sobremesa ali, você consegue imaginar, até da época que você administrava, que você estava como proprietário, sócio proprietário, quanto que pode aumentar o ticket médio de um cliente? Se ele ficar para comer o doce ali uns 20%, tem alguma média que dá para... É uma média disso mesmo. Até porque as sobremesas em restaurantes são mais caras. Né? Hoje você não vai num restaurante e tem sobremesa que é praticamente 50% do valor de um prato, às vezes 30% do valor de um prato. Porque é elaborado por um chefe e tem todo e não é feito em alta escala, então tem esse problema também. Por isso que acaba encarecendo o produto. Né? E tem a mão do chefe, que como ele assina o cardápio, quando o cardápio do restaurante tem uma assinatura de um chefe, ele se preocupa com tudo que ele apresenta. Então doce às vezes nem é o forte dele, nem é a formação específica dele. A formação pode ser o salgado, muito embora ele tenha conhecimento dos doces. Mas ele quer apresentar um produto interessante, um produto que tem uma personalidade da assinatura dele. Então isso acaba aumentando o ticket, sim. Aumenta o ticket médio do consumo. Isso aí a gente está falando de restaurantes que tem um profissional específico para isso, que geralmente são restaurantes de um nível um pouco... um restaurante A, por exemplo. Isso. Você acha que falta isso um pouco nos restaurantes de um pouco mais médios, assim? Falta. E nem todo mundo tem condições de bancar um chefe residente, né? Então, geralmente, eles contratam um chefe para dar uma consultoria, montar um cardápio e treinar a equipe e ficar acompanhando esporadicamente.
E quando acontece isso, eles não ousam muito, eles acabam partindo mais para o convencional mesmo. Né? E aí tem alguns lugares que sempre tem alguma sobremesa que é tradicional, que é o petit gâteau, que é o pudim de leite, que é o creme brulee, que é essas coisas mais certas. Mas é interessante, né? O próprio petit gâteau, que hoje em dia sai tanto, foi uma coisa teoricamente assim, recente. Não faz tanto tempo que o petit gâteau está integrado à cultura brasileira, né? Quer dizer, existem novas possibilidades que podem entrar nos restaurantes ainda que a gente... Sim, antigamente você encontrava, era difícil encontrar petit gâteau, em poucos restaurantes. Até porque tinha uma técnica, nem todo mundo dominava a técnica. Hoje você encontra em todos os lugares. Churrascaria, tem lanchonete que fornece, né, o petit gâteau. Deu uma descaracterizada, mas mantém ainda o conceito do petit gâteau. E, chefe, você arriscaria... Hoje em dia você não atende, né? Restaurantes com o seu trabalho, você atende mais festas, né, que até são quantidades maiores, e o consumidor final. Você arriscaria um trabalho em restaurante? Se o restaurante quer dar uma melhorada ali na sobremesa dele, nos doces que ele oferece, você pensa em fazer esse tipo de trabalho também ou não? Não penso em dar consultoria na área de doces, não. Porque o nosso trabalho é muito específico, focado nesses 3 doces. Né? Então, não teria know-how para dar essa consultoria. Eu até fiz vários cursos, mas não é o meu foco. Certo. O foco é ficar nesses 3 doces mesmo. Você falou para a gente aqui em off também que a sua formação teve a ver também com isso, mas mais voltado para a indústria, né? Isso. Como é que foi o seu estudo específico sobre confeitaria, sobre esses doces franceses? Foi muito teste? A gente sempre brinca aqui que chefe erra muito, erra de propósito, né? O que acontece é que nós mexemos com doce, que é o macarrons, que tem uma história, tem toda uma lenda que envolve. Né? Então, fiz vários cursos, mas eu acho que o pulo do gato ninguém conta. É essa a sensação que eu tive, porque você faz o curso, acompanha o curso, no curso dá certo, você chega em casa, uma coisa que acontece muito com o macarrão é isso. Você chega em casa, você vai fazer, não dá certo. Então todo mundo fala, olha, eu tento, não consigo fazer. Ou você faz 10 vezes e acerta uma. E aí você fica questionando, por que se eu usei a mesma farinha, o mesmo ingrediente, o mesmo forno, a mesma técnica e deu errado? E aí você fica, como isso? Então é um trabalho mesmo de insistência. Eu acho que no caso do macarrão é uma coisa de insistência. Fazer, errar, fazer, errar, fazer, errar. E a hora você vai acertando. Por isso, eu acho que cada um acaba criando um procedimento, uma técnica individual. Né? Você usa os mesmos ingredientes, mas você faz um pouquinho diferente que o outro. E você se adapta, porque tem muito lance de temperatura, de matéria-prima. Então você tem que acertar a farinha não pode ser muito úmida, tem que estar na temperatura exata. O clima também acaba interferindo muito. Então você tem que começar a dominar essas técnicas. Dependendo do clima, você vai deixar um pouquinho mais para secar, você vai bater menos. E isso é uma coisa que você só aprende no dia a dia mesmo, e errando muito. No caso do macarrão, erra-se muito. E aí você vê pessoas que fizeram curso de gastronomia, fizeram curso com os doces, mas não conseguem dominar o macarrão. E aí as pessoas chegam e perguntam, como que vocês conseguiram? No caso do canelês também. Nós já fomos abordados por alguns chefes de cozinha que tentaram fazer e não conseguiram, porque é uma coisa que não era a primeira. Você tem que fazer várias vezes e você vai eliminando os erros, né? Foi a temperatura, foi a farinha, foi o procedimento, vamos mudar, vamos fazer desse jeito. Então você vai fazendo, vai mudando até que vai dando certo. No caso desses doces tradicionais, que existe um conceito, uma história, né? Agora, você pegar um doce e criar um doce é outra história. Você pegar os ingredientes e inventar e fazer uma coisa. Você consegue manter, depois de todo esse trabalho, hoje você consegue manter uma padronização? Hoje eu consigo manter a padronização. Hoje dá para manter. E você fica mais tranquilo também, né? Porque você trabalhando com encomendas, você tem uma encomenda para entregar daqui 2 dias e você vai assar e não dá certo. Se não dá certo, e as horas vão passando. Como é que você chegou nessa padronização? Você tem tudo documentado para cada um dos tipos ali? Como é que... Temos documentado. Isso em ficha técnica? Em ficha técnica. E também no dia a dia. Você sabe que
Se você bater mais, vai amolecer a massa. Se você bater menos, a massa fica dura. Se você... A temperatura... E tem adequação também, como é um doce, no caso do macarrão é um doce muito delicado, você tem que adaptar para o seu forno. Até você acertar que naquele forno é X temperatura e X tempo, demora, porque é muito exato, é uma conta muito exata. Então você tem que ir fazendo testes e diminui a temperatura, aumenta o tempo e vai ajustando. Quando você ajusta no seu forno, Perfeito. é mais fácil. Juliana? Eu ia perguntar em relação às técnicas francesas que você utiliza nos doces. O conhecimento que você teve foi especificamente em cursos aqui no país mesmo, ou você chegou a ter uma experiência no exterior, a pegar essas técnicas, trouxe aqui para o Brasil, alguma coisa assim? Não, o que acontece? O meu sócio, ele morou na França, então ele conhece bastante gente. Então nós fizemos os cursos aqui e tiramos as dúvidas lá. Nós não fizemos curso fora, mas nós sempre consultamos pessoas de lá que vão dando dica e conversando. No caso dos canelês foi mais forte, porque a mãe de uma amiga fazia e nós fizemos... não teve curso, nós não fizemos curso. A história do canelê é uma amiga que o irmão dela morava na região de Bordeaux e ela ia para lá e conhecia, e ela ficou em São Paulo, estava grávida e não ia para lá e queria muito doce, e ela me ligou: por que vocês não desenvolvem esse doce que ninguém conhece? Aí nós ficamos testando e falando com a mãe dessa amiga que é francesa e ela dando as dicas. E aí nós fomos ajustando e deu certo. E hoje é pouco conhecido e é um doce que está caindo no gosto do brasileiro. Canelê. Você falou que quando você foi para lá provar, ver como é que era feito lá na França, no caso do macarrão? O macarrão, sim. Você viu muita diferença? Você falou, não é nada do que eu estou pensando, é totalmente diferente. Ou isso é relacionado aos que você provou aqui, não aos que você faz. No caso dos macarrons era bem diferente. Hoje já tem pessoas já acertando mais. E tem uma filial da doceria francesa, que é a referência dos macarrons, que é ela que inventou macarrons em 1860. E hoje eles têm uma loja aqui em São Paulo. Então as pessoas têm um acesso. E o parâmetro são eles, não tem como não ser. Né? Então você acaba tendo eles como parâmetro. E aí brasileiro sempre acaba inventando, né? Fazendo com farinha de caju. Então aí tem aquela coisa do brasileiro que acaba adaptando. E às vezes acaba não dando muito certo. Perfeito. Luiz, a gente está chegando aqui, chamar um intervalo. Vou pedir até para o pessoal do Switch já separar as fotos que a gente vai colocar e você vai explicar cada um desses 3 tipos de doce aí. No próximo bloco a gente volta falando sobre isso. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br.
volta à Cozinha Profissional TV, hoje com a participação do Luiz Moraes, que ele é proprietário da doceria virtual Que Seja Doce, que é uma doceria que tem como foco 3 produtos, né? O brigadeiro, canelé e o macarrão. Até antes da gente mostrar as fotos desses produtos, queria perguntar aqui para o chefe, por que fechar o trabalho nessas 3? Eu, pessoalmente, tenho uma boa visão sobre esse tipo de serviço, que você é específico naquilo, você é visto como específico, isso atribui uma imagem muito melhor e um trabalho muito mais centrado. Mas por que você escolheu esses? Foi por essa questão ou foi realmente por um gosto pessoal? Foram os dois. O gosto pessoal, que nós gostamos, no caso dos macarrons e dos brigadeiros, que é a nossa paixão. O canelê acabou surgindo depois, por indicação, sugestão de uma amiga que estava grávida e estava com vontade. Mas nós queríamos ter uma loja virtual e distribuir os doces. Então isso acaba limitando também. Então acabou tendo os dois, o gosto específico para esses doces, e a gente acabou unindo o útil ao agradável, né, de fazer essa distribuição delivery e distribuição para o Brasil. Então não tem como você colocar, são todos os doces, né? Você acaba limitando isso. Por causa da questão do delivery, como é que está esse retorno? A gente sabe que comércio eletrônico, a gente pode chamar de comércio eletrônico, apesar de ser alimentação, né? Sim. Porque é feito por delivery. Como é que está essa aceitação? O pessoal já está pedindo bastante? Faz quanto tempo que você tem serviço? Está indo para 2, 3 meses que nós entramos com a loja no ar. E está tendo um retorno muito grande. É muito interessante, porque aí você manda para Goiânia, manda para Mato Grosso, então você vê pessoas fazendo pedido, e aí você até se questiona como que conheceram isso, né? Como que ficaram sabendo. Na verdade, hoje a internet acaba chegando em todos os lugares, mas no caso do macarrão especificamente, que é um doce que tem vendido muito pela internet. E as pessoas pedem por esse motivo mesmo, porque em outros estados dificilmente você encontra esse doce. Se alguém teve alguma referência, ouviu falar ou conheceu fora e busca na internet, já sabe que nós distribuímos. E a embalagem é própria para isso, não corre nenhum risco. A doceria, vocês estão com ela no ar há 3 meses, isso. Mas já veio um projeto, uma preparação antes? Como que surgiu a ideia? Desde quando vocês estão pensando? Vocês já estavam pensando em abrir a doceria? Em 2009, nós começamos a pensar em abrir alguma coisa de venda pela internet. Nós sabíamos que nós íamos fazer alguma coisa de venda por essa tendência mesmo de internet. Nosso sonho, gostaríamos de ter um negócio que fosse pela internet. E fizemos 2 tentativas com outros produtos, outro nicho, e aí caímos no doce de unir o útil ao agradável mesmo, de fazer. E aí eu trabalhava no emprego, meu sócio também tinha outro emprego, nós começamos a desenvolver. Na verdade, tudo começou, diria que numa brincadeira, de fazer para provar que conseguia fazer. Quero fazer o macarrão porque a gente é apaixonado por macarrão e eu quero saber fazer. Começamos a fazer, insistir e testando e fazendo, deu certo, e começamos a fazer para amigos, e foi nessa história que a amiga pediu do canelê. Nós não estávamos focados nisso ainda, nós fazíamos em casa como diversão. E aí a coisa começou a ficar sério, e começou a dar resultado, e começou a ficar bom. Então a gente, vamos partir para esse lado então, vamos fazer a loja virtual, onde a pessoa pode comprar e a gente entrega. Em São Paulo nós temos a opção de ser delivery e tem a opção de ser entrega VIP por motoboy. Então a pessoa pode pedir de manhã, dependendo, podemos entregar até no mesmo dia ou no outro dia de manhã. E Sedex 10 também, que você coloca hoje, no dia seguinte a pessoa recebe até as 10 da manhã. Certo. E interessante também nesse trabalho, é que assim, você está levando esse tipo de culinária, esse tipo de doce para lugares que provavelmente não tem. Você comentou Goiânia, será que tem alguém que faz isso lá? Você está levando para o Brasil inteiro a possibilidade, inclusive, se alguém quiser, eu até brincar no Acre, né, que é um dos países dos mais distantes, Roraima, você pode pedir e chegar lá. Quer dizer, você está expandindo o conhecimento sobre um produto que não é... É um produto que as pessoas já não têm acesso. Né? Mesmo em cidade grande como São Paulo, a pessoa não tem acesso. Agora temos acesso, mas até então, há poucos meses, nós não tínhamos acesso fácil. E as docerias se negavam também a se especializar em macarrons. Então, às vezes até tem macarrons, mas dentro de um contexto com outros doces.
Então tinha 2 opções, não era o foco. Hum. Hoje nós temos uma doceria só especializada em macarrons aqui em São Paulo. Certo. Doceria francesa. Então, Tá, pedi para o Switcher colocar as fotos aqui para a gente mostrar os produtos. O Luiz vai explicar para a gente um pouco sobre cada um deles. esse aí é o canelê de Bordeaux. Ele chama canelê porque ele é canelado, porque ele tem esse formato canelado. É uma forma de cobre, ele é feito em forma de cobre, que é uma tradição que eu imagino que foram as freiras que, em 1800 que criaram esse doce. Ele é a base de leite, ovos, farinha, manteiga e baunilha e rum. Ele é uma massa bem líquida, é uma massa parecida com massa de panqueca. Por isso que ele tem que ser assado numa temperatura muito alta. Aí a dificuldade de você fazer em casa em forno convencional. Você não consegue. Porque aí o que acontece? O açúcar que tem na massa, ele carameliza e ele dá essa consistência no bolinho, dá esse formato, essa sustentação. E dentro ele fica bem aerado, bem molhadinho, do jeito que você está vendo na foto. Ele é muito interessante e vai muito de encontro com o paladar do brasileiro, que é bem docinho. E aí nós inovamos e hoje estamos fazendo alguns recheados também. Mas esse é o tradicional, é o doce tradicional. Esse doce não tem nada a ver com... eu vou voltar até para o canelê, agora está com o brigadeiro já. Não tem nada a ver com a cultura italiana, não sei por que me remeteu à Itália. Não tem gente mesmo. que pergunta português se tem alguma coisa a ver com doce. Tem gente que come e fala, nossa, eu lembro do pastel de Belém. Isso que eu pensei. Eu também tem achei gente que parecia pergunta que lembra a queijadinha, mas não tem coco e nem queijo. Pastel de Belém tem bastante ovo. Ele tem ovo, mas não é o ingrediente principal. Eu acho que talvez alguma coisa no formato dele me lembrou existe um bolo italiano que talvez seja um formato parecido, mas deve ser confusão minha. Pedi para o Switcher colocar a próxima aí, que a gente estava vendo já do brigadeiro. Aí a gente tem a grande paixão do brasileiro, né? Que foi assim onde vocês abriram para outro tipo de culinária, né? Isso. O brigadeiro era a grande paixão. Era a nossa paixão de fazer sempre em casa, de ir pro fogão e fazer a sobremesa no domingo à tarde. Né? Para assistir TV? Para assistir TV, e aí comia de colher, né, e fazia bolinha. E aí teve a introdução aqui em São Paulo, que acabou inovando, que surgiram os brigadeiros gourmets, que aí foi incrementado com chocolate belga, então teve todo um cuidado maior com o brigadeiro. E ele melhorou e acabou não descaracterizando. E hoje em dia hoje virou um produto, digamos que tem uma referência bem interessante. E quais são os tipos que a gente tem? Aí dá para ver 3, tem mais um aí que tá nós não temos um leque, como algumas pessoas, de 30 produtos, 30 opções. Nós temos o ao leite, o meio amargo, branco, pistache, temos amêndoa. É isso mesmo. Ali aparece o branco, o ao leite, o pistache e o meio amargo. Aquele da esquerda ali, chefe, com aqueles flocos de chocolate, não sei se você pode chamar de flocos, qual que é aquele? Aquele é o leite. É ao leite. E aí os confeitos que nós usamos são confeitos belga também, de chocolate belga. Tanto o chocolate para saborizar a massa, como o confeito também é belga. Todos eles. Né? O branco também, o amargo também. E o de pistache, nós trituramos o pistache para poder fazer o confeito. Esse de pistache deve ser bem interessante, né? Deve ser, não sei, deve ser bem gostoso. Por ser um doce brasileiro, tem alguma adaptação assim para que ele fique mais característico como um doce francês? Não existe. O que foi feito e foi super acertado foi tentar transformar num doce popular, mas com um pouco de requinte. Então foi colocado o chocolate belga, né, e hoje que foi a grande inovação que surgiu, que está fazendo um maior sucesso, né, todo mundo. Realmente ele não pode ficar de fora, né? O brigadeiro. Não tem como afrancesar a história. Chefe, eu perguntei para você daquele da ponta ali, porque quando a gente estava vendo a pauta, a Juliana olhou aquele lá, ela ficou olhando uns 15 minutos aquele brigadeiro. Eu fiquei paralisada assim, ó. Eu tinha que falar, Ju, desculpa. É muito bom, é muito bom. Enfim, a próxima foto, acho que a gente tem uma do macarrão agora. São os macarrões. A gente está vendo até no próprio brigadeiro, a gente vê as caixinhas, né? Essas caixinhas são as que são enviadas, né? Explica pra gente, chefe, esse doce, para o pessoal entender melhor como ele é feito, enfim. Até a diferença dos tipos aí das cores que a gente tem. Os macarrons, a base do macarrão é a farinha de amêndoa, né? E o marshmallow. É isso que garante a qualidade do produto. Nós usamos uma farinha espanhola, né, que
Se você usar uma farinha, dependendo da farinha, você não tem um bom resultado. Nós temos esse leque de cores, nós optamos em fazer em cores mais vibrantes, para fugir um pouco dos tons pastéis, né? Nós temos um leque de 8 sabores. Aí tem o pistache, tem o doce de leite, tem o baunilha, chocolate, macadâmia, que é uma exclusividade nossa, damasco, que também é uma exclusividade nossa, e tem o limão siciliano e o frutas vermelhas, que é aquele cor-de-rosa da ponta. Então nós temos esses 8 sabores. Nós fizemos uma pesquisa também, e isso não foi aleatório não. Nós pesquisamos o que é o encontro do gosto do brasileiro e nós não queríamos ter um leque muito grande, então a gente não quis fazer uma coisa, inovar, partir para águas de rosas com outro, né, uma coisa, chá, sabe? Então a gente quis focar num sabores legais, diferentes, mas que vá de encontro com o gosto do brasileiro. E desses aí, qual que mais sai, chefe? Qual que é mais pedido? Só de curiosidade. Olha, frutas vermelhas. Olha, é o que eu realmente estava Frutas olhando. vermelhas. Eu tô com vontade. E particularmente, o que acontece? Os recheios dos macarrons, eles, alguns chefes não usam fazer com ganache, né? E nós usamos ganache em todos os recheios, exceto no de frutas vermelhas, que nós fazemos a geleia em casa mesmo, com morango, amora e framboesa. Então é uma outra coisa que a gente teve que quebrar a cabeça, porque para chegar numa textura exata, para não umedecer demais a massa, para não ficar muito doce, então demorou um tempo para a gente conseguir chegar numa textura ideal. E a geleia é uma geleia que tem dentro, então é o que o mais pedido de frutas vermelhas mesmo. Isso é feito por vocês também? O recheio? O recheio também. Tá. E como é que você consegue, chefe, esses ingredientes? Você falou até dessa farinha diferente, você consegue comprar com facilidade? Hoje você tem acesso a todos esses produtos aqui, exceto os corantes. Nós usamos um corante francês, que nós importamos, porque os corantes nacionais não são bons. Quando você come o produto, você fica com a língua colorida. E o corante francês não faz isso. Então nós importamos o corante e os outros ingredientes nós achamos aqui mesmo. Tem a farinha, tem várias opções de farinha, tem várias importadoras que oferecem esse produto. Aí vai de você testar e ver qual é melhor. E ver qual que se adapta ao seu produto. Certo. E manter sempre em contato para você não ser pego desprevenido, para não ficar sem aquele produto. Né? Então você acaba criando um vínculo com o fornecedor, ele sabe que você usa aquele produto, então a gente vai conversando muito. Estoca mais esse mês porque o produto está parado na alfândega, então a gente acaba fazendo estoque maior. Até agora não tivemos nenhum problema. Não. Essa questão do corante tem muito a ver. O macarrão ele é um doce que ele chama muito pelo visual, né? Isso. Eu até arrisco, eu teve assim, depois que começou essa ascensão dos macarrons aqui no Brasil, teve alguns lugares que eu fui, óbvio que eu não vou citar o nome, mas que você vê que tem ali, é uma padaria, que eu vi um macarrão na vitrine da padaria e eu olhei e falei, tá um pouco diferente, né? E justamente por ele chamar mais atenção pelo visual, talvez ele tenha que ser. Você chega a reprovar uma leva se não estiver bonita visualmente mesmo? Hoje nós chegamos num nível de qualidade que a nossa perda é quase zero praticamente. Né? Mas nós somos super rigorosos nesse sentido. Nós já entramos em lojas aqui em São Paulo que o doce está todo torto, está rachado, está amassado, está esfarelando e está na vitrine. E nós zelamos por essa qualidade. O doce tem que estar perfeito. Né? O macarrão, ele tem quando ele é assado, ele cresce, ele forma um anelzinho embaixo, crocante, que nós chamamos de pezinho. Né? Ele forma um pé. Então, se não forma pé, tem que ter o pezinho, tem que ter aquele pé. E o que está acontecendo muito é que é um doce que as pessoas já ouviram falar e conhecem. E às vezes vão em alguns lugares e experimentam. E não tem nada a ver com o doce. Quando experimentam o nosso, é bem diferente o de vocês, né? Porque às vezes o doce fica na vitrine muito tempo, ele acaba ficando muito duro. Tem gente que não usa farinha de amêndoa, usa farinha de caju, e isso resseca muito a massa. Então, o que está acontecendo é as pessoas que
tem acesso ao doce, quer conhecer o doce e conhece, mas nem sempre tem acesso no doce que segue toda o padrão de qualidade que o francês tem. Enfim, esse cuidado com doce é fundamental, né? Até mesmo porque vocês fazem serviço de entrega. Eu ia te perguntar se você acha que esse serviço de delivery de doces pode ser uma tendência para o mercado futuro, só que aí eu acabei de pensar também que tem que ter realmente esse cuidado, porque se na preparação você já não tem, sabe, tanto aquele trabalhar direitinho, até com os ingredientes, com o tempo, como que você vai mandar isso para longe, enfim, para outro estado? Então, mas mesmo assim, você acha que o serviço de delivery pode ser uma tendência e os cuidados que precisa ter com esse tipo de serviço, né? Até que pela questão do doce. A área de gastronomia aqui em São Paulo, ela está bem evoluída nesse sentido. Hoje nós temos empresas que cuidam só de delivery para restaurantes. Então você consegue tudo. É bem interessante, isso é muito bom e funciona muito aqui em São Paulo, né? Delivery. Porque as pessoas não têm tempo para sair de casa. No nosso caso, a pessoa pode entrar no site, comprar um presente e mandar entregar para a pessoa. De repente ela não tem tempo de sair para comprar, às vezes não tem tempo de levar o presente, então ela compra no nosso site e nós mesmos entregamos. Então é uma facilidade para a cidade grande, né? Eu acho que compra pela internet, delivery, é uma tendência de mercado. Quanto à sobremesa, eu acho que existem alguns limitadores ainda, alguns fatores que limitam a isso. Né? E as pessoas, em restaurante, nem todas as sobremesas que constam no cardápio, eles fazem delivery. Então, quando você entra no cardápio de delivery de um restaurante, você percebe que algumas sobremesas, né, nem todas conseguem. Mas eu acho que é uma tendência, sim, de envio pela internet, de delivery. Eu acho que é uma tendência de mercado, porque é um facilitador, né? Você pode ter acesso a um produto que você não teria, ter a rapidez e a comodidade também de receber em casa ou de mandar para alguém um presente. Você escolhe no site a caixa, você escolhe na site, escreve o cartão e a gente entrega. Fica a dica para o Natal, né? Até vou esperar que, assim, eu estou até pensando em algumas pessoas, que essas pessoas não estejam vendo, né? Para ser surpresa. Fica a dica para o Natal, pessoal. Além de serviço de delivery, você também tem o serviço de fazer evento, né? De festa. Isso deve ser lindo. Montar uma mesa com esses doces deve ser uma coisa espetacular. É maravilhoso, é maravilhoso. Como é que funciona esse serviço? Tem que ser com mais antecedência? Sim, aí tem que ser com antecedência. Até porque aí nós fazemos algumas exceções. Às vezes a pessoa é um casamento e a pessoa tem uma cor específica que nós não temos no nosso portfólio de cores. Aí nós desenvolvemos uma cor específica. Então, a pessoa quer macarrão azul com recheio vermelho, macarrão azul com recheio tal. Então, aí você acaba fazendo algumas adaptações, até porque a quantidade é maior, então há essa possibilidade. Mas tem que ser antes. Uma noiva começa a negociar 3 meses antes, 4 meses antes do casamento. E aí vai... Porque aí tem que definir a embalagem, a apresentação, às vezes é caixinha, às vezes é um pacotinho, às vezes é uma bandeja. Então, tem que... E aí você manda a amostra, a pessoa experimenta e vai decidindo, a gente faz uma reunião. No caso de evento para noiva, é um trabalho mais demorado e mais longo. Certo. E nós fornecemos também para alguns buffets que já conhecem, então é uma coisa mais rápida. Então a pessoa, alguns restaurantes ligam, me manda tanto de frutas vermelhas para daqui 3 dias. Eles pedem 2, 3 dias de antecedência e a gente entrega. Perfeito. Chefe, infelizmente a gente está chegando aqui ao final do programa. Antes de terminar, eu queria que você passasse para os espectadores os contatos disso, como é que faz para falar com você, para conseguir os produtos, enfim, todas as informações finais que você quer deixar aí. Olha, para você fazer uma compra de presente ou uma compra menor em caixas, acessar o nosso site www.quesejadoce.com.br e se for um pedido maior para um evento, para uma festa, telefone 3569-2077. E nós temos nossa página no Facebook também, a Like Store, que eu nunca esqueço, eu lembro o nome completo. Mas eu conto com assessoria aqui. É Que Seja Doce, buscando Que Seja Doce, nós vendemos pelo Facebook também, nós temos a loja no Facebook, nossa página no Facebook, que nós estamos com 9 mil seguidores, nós atingimos ontem.
Ótimo, então. Muito obrigado pela sua participação, Luiz. Eu que agradeço. Certo? Quem quiser também saber mais informações aqui, entrar em contato com a Cozinha Profissional, a gente repassa para o Luiz a sua dúvida, a sua sugestão, até se você quiser o contato direitinho. Certo, Juliana? Certo, obrigada, Luiz. Eu Parabéns que agradeço. pelo trabalho. Eu que agradeço. E eu só vou relembrar nossas redes sociais. O Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /revista Cozinha Profissional e nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br. Obrigada e até o próximo programa. Certo, Juliana. Lembrando que esse programa, como eu falo sempre aqui no final, fica disponível no cozinhaprofissional.com.br, logo mais já está no nosso site e vai também para quem assina a nossa newsletter semanal. Se você não assina, entra lá no cozinhaprofissional.com.br, cadastra o seu e-mail lá, você vai receber o programa, vai receber notícias da semana ali, vai receber produtos, enfim, informações, inclusive, geralmente tem um link ali para a nossa revista que está no site, né, a revista atual. Dá uma olhadinha lá, cozinhaprofissional.com.br. Obrigado pela audiência de vocês e até o próximo programa.